Pois então, hoje vamos criar uma tier list aqui de melhores Assassin's Creeds que a gente acha, na nossa opinião. Como a gente jogou praticamente todos os Assassin's Creeds, eu e o Easy, a gente tem uma opinião bem bacana aí, que a gente pode compartilhar com vocês. E a gente vai fazer um tier list bem bacana, né? Vamos fazer um tier list, vocês já podem ver na tela aí as categorias que a gente criou. Acredito que vai ser até engraçado hoje, as nossas opiniões, que até a gente diverge de algumas, né, Izzy? Mas vamos tentar deixar bem democrático aí pra gente chegar num consenso. Se não sair mais vídeo, a gente já sabe o porquê. Porque deu briga aí e já era. Beleza, se encontrarem um corpo morto na casa do 117, não fui eu, já deixo declarado. Vamos lá, ó, a gente começa com o melhor jogo, já é autoexplicável. Não, vamos indo nas imagens que tem ali embaixo. Não, sim, eu só vou explicar. O melhor jogo é autoexplicável, dá pra se divertir, é aquele jogo que, cara, tu bota ali e vai se divertir bem tranquilo. Jogável, é o joguinho ali que tu vai, cara, não é detestável, não é um lixo, é jogável, bem tranquilo, vai entender a história e tudo mais. Pra encher linguiça é um jogo que, cara, não deveria existir, mas eles... Fizeram por ter, só que tipo, não é tão ruim assim, mas tipo, não é tão ruim. Não precisava, tipo, tem jeito de melhorar. Poderia, se a história continuasse sem ele, daria certo também. E o nem deveria existir realmente, já é autoexplicável também. Cara, nem precisaria porque não fez muita diferença na história. Não fez muita diferença, é uma merda mesmo, é um lixo de jogo, bota no lixo, bota fogo, finge que não existe. Tá, a gente tem um detalhe aqui que nessa tier list não tem o Valhalla, mas a gente pode mencionar ele. Não tem o Valhalla e o Freedom Cry. Eu não cheguei a jogar o Valhalla, então não... eu também não cheguei, nem virei. Não sabia alguma coisa do Valhalla. Vamos começar por ordem ali da própria tier list. Vamos começar com Assassin's Creed Odyssey. Vou deixar o Easy dar a opinião dele primeiro aí. Vamos ver se ele concorda comigo. Mas vamos lá, Easy. Cara, eu ficaria em dúvida entre o jogável e preencher linguiça. Por que essa é a minha opinião? Porque é um jogo que, tipo, é legal de jogar. É legal. Mas ele foi o que fez melhor a questão de RPG. Mas tem coisas muito questionáveis durante o jogo. Né? Muito questionáveis. E a história em si do Assassin's Creed não entra como do Assassin's Creed, eu acho. Não entra muito assassino. Ele vai entrar nos assassinos e tudo mais, eu acho muito mais nas DLCs. Então, como não foi um jogo muito ruim, na minha opinião, eu botaria no jogável. É um jogável, dá pra passar umas horas, assim, não é tão entediante, ao ponto de tu falar, tipo, jogar uma vez no mês. Eu acho que é isso. Eu tava em dúvida entre dá pra se divertir jogável também, porque o Easy conhece bem a minha opinião sobre essa nova ideia de Assassin's Creed. Eu não gostei de nenhum jeito. Porém, o cara tem que... Não adianta, tem que seguir, né? E, cara, eu compartilho bastante da opinião dele, da tua opinião, sobre o Odyssey. Ele não é um Assassin's Creed que faça diferença tão grande pra história em si. A história que vem lá de trás, né? Ele pega ali uma ideia meio que... Tanto que tem até a DLC, a primeira lâmina, né? Que até tu chegou até a jogar bastante, né? Tu zerou ela, né, Izzy? Eu zerei todas as DLCs que tem. Pois é, então ele conta muitas histórias do primórdio dos assassinos e tudo mais. Claro que... Pode falar. Ele fala ali como é que veio o assassino, não conta muito, ele só mostra quem que deu a lâmina pra seguir adiante. Então, tipo assim, tá, ele faz parte da história, é um jogo que eles criaram pra iniciar isso. E sem ele, a história continuaria existindo, mas ele deu uma apimentada. Então eu vou concordar com o Easy, vamos deixar ele no jogável mesmo. Vamos botar ele aqui, que eu acho que ele fica bem posicionado ali. Beleza.
vamos pro próximo, que é o Assassin's Creed Syndicate. Começa tu. Tá, cara, eu não virei esse jogo. A minha opinião é um pouco duvidável, tá? Mas vamos lá. Assassin's Creed Syndicate, cara. Eu acredito que eu vou... Tô em dúvida ainda entre... Deixa eu pensar... Não, Cara, fala. entre jogar e dá pra se divertir também, tô na dúvida, mas vamos ver. Cara, eu acredito que ele faça mais lógica, às vezes, até do que o Odyssey. Porque ele é mencionado em vários jogos, tanto como o Watch Dogs Legion. Tu joga várias missões com os personagens do Legion e aparece a estatueta dos irmãos, conta histórias deles. Então ele aparece em outros jogos, então ele meio que faz parte do mundo da Ubisoft, um pouco mais do que outros jogos. A história dele, como eu disse, eu não cheguei a virar. Eu não posso dar uma opinião muito agregada, vamos dizer assim. O Easy pode ter uma opinião bem melhor. Cara, mas ele tem ainda as mecânicas que eu gosto de Assassin's Creed. Não é ainda um RPG como o Odyssey, que eu acho que não deveria ter ido para esse lado. E a história eu acredito que seja muito mais estilo Assassin's Creed do que propriamente outros jogos aí que a gente vai comentar. Cara, vou bater o martelo já, vou deixar ele em dar pra se divertir, porque eu acho, né? Vamos ver a opinião do Easy. Porque é um jogo que tem a essência de Assassin's Creed. Tem ali um gameplay de combate um pouco ruinzinho, que eu achei que o cara é muito apelão. Mas ainda acredito que tem a essência dos Assassin's Creed anteriores. Então ele merece um pouquinho uma posição um pouco mais acima. Qual é a tua opinião, Izzy? Então, eu botaria pra se divertir também. Porque eu não acho ele tão ruim assim em comparação ao Odyssey. Porque ele tem a essência do Assassin's Creed ainda, ele tem a linha de base ainda pra se transformar no RPG que a gente viu que é hoje. A história do jogo continua a história que a gente começa no Unity. Se eu não me engano é no Unity, que a gente tem a história de tu ser um cara que vai entrar no anime e acaba se envolvendo com os assassinos nos tempos atuais. E, cara, tem coisas que eu questiono bastante. Realmente tem partes do gameplay que eu não curti muito. Mas só por ter uma lâmina, né, oculta, que ao contrário o Odyssey não tem, né? Essa é uma opinião bem forte. Acho que eu deixo ele um pouquinho acima, dá pra se divertir com ele. Boa. Até então a gente tá indo igual. Vamos ver. Depois a gente vai chegar nos mais antigos. Aí vai dar ruim. Então. Beleza. Assassin's Creed Unity. Deixa eu começar, que esse jogo eu gostei bastante. Cara, deveria ter um tier list ali, entre o melhor jogo e o dá pra se divertir. Deveria ter ali um pouquinho melhor, mas vamos lá. Cara, esse jogo eu gostei muito desse jogo. Porque assim, ó, eu acho que ele chegou no ápice de como é que o Assassin's Creed deveria ter sido até hoje. Eu acho que essa mecânica de Unity deveria ter sido até hoje. Não deveriam ter mudado pra RPG totalmente. Porque o Unity traz alguns conceitos de RPG, com certeza. Tanto de armadura, que tu pode comprar armaduras melhores, personalizar o personagem melhor, espadas, enfim. Todo o loadout dele tem como tu personalizar com níveis, né? Níveis melhores, espadas mais fortes, enfim. Dá pra tu combinar. Enfim, né? Não vamos entrar muito em detalhes. Mas pra mim, o Assassin's Creed Unity foi um dos melhores dessa nova era, vamos dizer assim. Que eu acho que deveria ter sido. Antes dos jogos de RPG. A história do Assassin's Creed Unity. Tô quase finalizando ela. Não virei, por incrível que pareça. Mas eu tô muito perto de virar. E acho que a história dele é muito boa. Muito boa. Como o Easy disse, é um precedente do Syndicate. Que vai continuar a história do Syndicate.
O personagem eu achei bem carismático, o Arnaud, muito carismático. Claro, não tanto quanto o Ezio, mas ele traz um carisma que tu se importa com o personagem, com as histórias dele, a história do início com a... até como é que é o nome da menina lá, Izzy? Que eu me esqueci que ele se apaixona. Elise, com a Elise. Tu tem na minha opinião, pelo menos eu tive um carisma inicial deles. Cara, mecânicas do jogo perfeitas pro jogo, pra época e pro jogo em si, Assassin's Creed. Ele teve um upgrade da série do 4, um upgrade de mecânicas, de stealth, que dava pra tu ir fazer stealth no jogo. É meio estranho, que não sei se ele veio antes ou depois. O Rogue veio depois, né? O Rogue veio depois. Do 4, tu diz? Do Unity? Não, ele veio antes. Ele veio antes. Que ele foi lançado, acho, se eu não me engano, pra Play 3. E aí... Eles eram meio que juntos, né? Mas um veio só com versão pra Play 3, Xbox 360, e depois resolveram fazer um remaster do Rogue pra nova geração na época, enfim. Então, cara, eu vou botar pra dar pra se divertir, porque não é o melhor jogo, mas tá numa categoria alta. Então eu vou deixar ele no dá pra se divertir. Vamos ver o Easy. Cara, eu botaria dá pra se divertir também, mas eu questionei levemente tu colocar um pouco acima do Syndicate. Porque ele não é um jogo, acho, muito legal, apesar de ele ter o quesito assassino, né? Tanto é que tu interage com a Irmandade, que já não era tanto assim. Tipo, no 4 teve essa interação com a Irmandade, teve no 13 e tudo mais, ele ainda teve as interações. Que o que se perdeu não no Origins, porque no Origins o Origins foi que criou a Irmandade ali, e o Odyssey é antes até do Origins em questão de... É verdade, de tempo, né? De tempo. De cronologia. Mas... vamos dizer que ele teve bastantes referências dos outros jogos. Não sei se... acho que não precisa dar... não é spoiler jamais, porque a gente já tem bastante. Pois é. E a gente tem a mostra no Rogue até que quem matou o pai do Arnaud, que começou toda essa saga, foi o cara do Rogue. Exatamente. Tem até a missão de tu ir pra lá. Isso, termina o Rogue e começa o Unity. É uma boa coisa que todos os Assassin's Creed fazem das referências, que eu achei muito da hora aparecer o Napoleão no jogo. Interagir com o Napoleão. Bacana. Mas, cara, eu não botaria acima, não dá pra se divertir assim se tivesse mais um. Eu não botaria. Porque eu acho ele no mesmo nível do Syndicate, em quesito das coisas, porque tem coisas muito questionáveis que eu não curti no jogo. Mas tem coisas que eu achei da hora. Mas ainda assim, eu não é um jogo do Assassin's Creed que eu ficaria... como é que eu posso dizer? Vidradão. Eu só joguei bastante porque eu não tinha muito jogo pra jogar. Foi um dos primeiros jogos que eu peguei da nova geração, do PS4. Então... cara, eu botaria dá pra se divertir, mas não é algo que eu botaria muito acima, não. Beleza. Eu li até o livro do Unity. Tipo, sabe bastante da história, então. É que o livro ele pega as partes em branco da Elise, que é um diário, como se fosse o diário dela e o diário dele. Então essas partes que no jogo não mostra antes ou depois, assim, essas partes que não mostra assim dela, quando ela não aparece, mostra o sentimento dela por ele e tudo mais. Show. Então eu acho da hora o complemento da história. Eu acho que, tipo, foi uma história bastante de romance do que teve no Unity, mas eu não botaria muito acima do Syndicate, não. Entendi. Beleza, já temos 2 jogos aí, não dá pra se divertir, um jogável, então vamos lá. Claro que o melhor jogo não necessariamente precisa ser só um jogo, pode ser mais de um, né, acredito eu. Sim. Mas beleza, Assassin's Creed 3. Mas eu acho que o melhor jogo é o melhor jogo. Esse daí vai dar briga. Vamos lá, Assassin's Creed 3, cara. Esse jogo eu não gostei, particularmente.
Mas não quer dizer que eu acho o jogo ruim, tá? Cara, virei esse jogo. Achei ele bem imersivo na parte de personagem. Tanto que ele traz o Adewale, já um pouco aposentado, vamos dizer assim, que ajuda o Connor, né? Não é spoiler, acho que faz tanto tempo que lançou o jogo. E também não é um detalhe muito... Vocês, tem que jogar, virar. Não, já de cara vocês conseguem... Claro, se vocês jogaram o Black Flag e o Freedom Cry, né? Que aí tu conhece o Adewale. Principalmente o Freedom Cry, que tu conhece a história do Adewale, né? O Rogue também. aparece também, o Adewale, é verdade. O Rogue aparece como que ele ficou daquele jeito. Então, cara, achei um jogo muito bom. Tanto a parte de natureza e caça, que foi o jogo que implementou isso na série Assassin's Creed. Foi o primeiro jogo que implementou o tempo dinâmico, né, no jogo, com neve, mudanças climáticas, chuva. Eu me lembro que esse jogo, quando foi lançado, quando foi anunciado, na realidade, eu fiquei bem louco pra jogar. Na época eu não tinha PlayStation 3 pra poder jogar. E uma das coisas que foi marcantes foi isso. Foi a parte da caça. Foi o jogo que trouxe a caça pro jogo. Animais inteligentes, vamos dizer assim, né? Dinâmicos também. Na área do jogo, nas matas, na neve, enfim. O tempo dinâmico. Então foi um jogo que trouxe bastante dinâmicas pro gameplay. Neve, frio, enfim. Trouxe bastante coisa pro jogo. E trouxe essa o novo gameplay de combate, né? Foi o jogo que lançou esse combate mais intuitivo e mais apelão, vamos dizer isso, vamos dizer assim, né, pra série, que o Black Flag pegou, o Freedom Cry, Liberation pegou, e também o Syndicate, o Unity evoluiu, e o Syndicate meio que foram pra mesma lógica de combate. Tudo veio através do Assassin's Creed 3. Cara, achei o jogo bom, mas eu não gostei. É meio controverso, mas foi isso. Eu não gostei muito da história em si. Mas a história do 3 é o que levou as gerações do Edward Kenway, de toda essa parte do Connor. Cara, essa parte de linhagem familiar foi bem bacana, que eu achei do 3. Que outros jogos pegaram e fizeram histórias em cima disso. Eu deixaria, cara, esse jogo não dá pra se divertir também, porque é um jogo muito bom, embora eu não tenha gostado tanto quanto outros. Eu vou deixar ele não dá pra se divertir, porque a minha opinião pessoal, às vezes, não deve se refletir no quão bom é o jogo. Então, eu vou deixar ele não dá pra se divertir, cara. E acredito que eu fui muito bem autoexplicativo. E acho que... Vamos ver o que o Easy acha aí. Eu botaria no jogável. Jogável? Eu deixo assim. Por quê? Porque eu sei que minha opinião vai ser afetada pelos outros jogos. Tá. Do Assassin's Creed... Que eu joguei o Assassin's Creed 4, antes do 3. Tá. Cara, muitas coisas no 3 que tiveram, eu me senti incomodado. Foi um jogo do Assassin's Creed que eu jogava, mas eu jogava meio que parecia que obrigado a umas missões. Tipo, não me divertia tanto, assim, jogando. Entendi. Eu passava algumas horas jogando, mas, tipo, às vezes eu parava porque, sei lá, não era tão bacana. Eu concordo contigo. Porque, claro, tem várias coisas legais no jogo, como eu tinha falado. Mas, sei lá, quando eu tava jogando, não sentia a vibe. Apesar da história ser boa, a história é boa. Da questão da guerra Guerra não, né? Da luta contra a colônia e... uma guerra civil, praticamente, né? Mas eu não botaria. Eu não curti demais o jogo. Quando eu tava jogando, não foi algo que eu... me divertir. Tem bastante Assassin's Creed, tem essência e tudo, mas não é algo que eu botaria, não dá pra se divertir, não. Vou concordar contigo, porque realmente, esse ponto que tu tocou aí, algumas missões realmente tu jogava só por... Cara,
tem essa missão pra fazer, beleza, vou jogar. Se às vezes o cara faz sem vontade, realmente. Assassin's Creed tinha essa monotonia, é assim que se fala, tinha isso também, realmente. E eu, cara, concordo contigo. Vou mudar então pra jogável também. Porque realmente tinha missões que era pra encher linguiça também. Então. Não deixar ele no jogável, então. Beleza. Cara, vamos pro Assassin's Creed Black Flag. Dá pra se divertir. Cara, vou deixar contigo então, já deu a tua opinião. Cara, dá pra se divertir porque quem não jogou esse jogo não passou diversas horas no navio. Pelo amor de Deus. Claro que muita gente questiona isso, que tu fica muito mais no navio e tudo mais, mas tipo, é a proposta do jogo. É a proposta do jogo tu ser um pirata, né? Tu é um pirata, realmente. Então, tipo, é a parte que tu devia mesmo fazer bastante parte. E eu, olha, quando tinha os navios lendários também, que eu achava difícil pra caramba. Que daí tinha uns vídeos mostrando que tu podia sair do barco e ir nadando até o barco inimigo, matar todo mundo. Dentro do navio lendário. Pra quando começar a cutscene já começar todo mundo morto e tu ganhar o navio fácil. Mas enfim, eu acho eles pegaram essa mecânica muito da hora. Tanto é que eles levaram isso tão pra frente que tem todos os Assassin's Creed batalhas de navios. Tem todos os Assassin's Creed, tirando o Unity e o Syndicate, que não tem muitos navios, mas tipo, cara, dali em diante todos têm. O 3 teve, tipo, pra mostrar que... Pra abrir, né, essa parte nas navegações, mas o 4 foi que fez a festa no navio. Eu adorava melhorar o navio ao máximo, a história era bacana, o personagem, a história dele entrando ali entre os assassinos e não querendo ser assassino de primeira, ele só tava ali usando a roupa e ele achou legal. O uniforme e o armamento. Ele nem sabia o que estava acontecendo na real. Ele achou legal o armamento. Ele foi só entrando no meio da história. Até que no ponto que ele se envolveu com a Irmandade e sim, ele não foi muito além com a Irmandade. Ele foi só, tipo, beleza, vou ajudar vocês com isso, mas é só porque vai... Exatamente. Os interesses estão iguais. Tanto que a Irmandade aparece, acho que em poucos cutscenes, poucas missãozinhas ali. E a Irmandade parece mais uma Irmandade mais né? Porque ele usa uma zarabatana e tudo. Eles não usam muita armas, não. Ao contrário do Edward, que pega 4 pistolinhas e vai tirando, e é isso. Tu vai deixar ele aonde? Não dá pra se divertir mesmo? Dá pra se divertir. Esse eu colocaria acima se tivesse uma mais. Beleza. Vamos ver eu. Cara, esse jogo pra mim foi muito importante porque... cara, vamos dizer assim, o game design desse jogo, os mapas, o mar, as ilhas ali do Caribe, né? Acho que é do Caribe, né? Caribe, né? Isso aí, no Caribe. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Esse jogo é muito bonito. Eu me lembro que quando esse jogo pro Play 3... comparado com o do Play 4, que foi lançado pras duas, os gráficos eram gritante diferença. E a história eu achei bem bacana, mas fiquei até um pouco triste por não envolver muito a Irmandade. Ele era só um capitão ali de barco que queria ganhar dinheiro, só isso, não sabia nada do que estava acontecendo no início, assim, e queria dinheiro pra voltar pra família dele e já era. Nada assim muito aprofundado. Essa parte de navio, acho que na época a Ubisoft quis dar uma ênfase nisso, porque pode ver que hoje em dia tem até um jogo, Skulls and Bones, que até hoje não foi lançado, cara. Que, é igual o Assassin's Creed Black Flag, o jogo. É igual. Só que é só batalha de navio. Só que a mecânica é igual, cara, igual. Tu pega assim, cara, uma foto do Assassin's Creed Black Flag. Claro, com diferenças, porque é um novo jogo, né? Mas até hoje não foi lançado. Então eu acho que eles pegaram essa referência do Black Flag. E realmente foi o que tu disse, cara. Cara, o cara é um pirata, é onde ele deveria estar, cara, no barco. E é muito divertido jogar no Black Flag com os barcos, cara. Ali as batalhas,
tu fazer upgrade no barco, cara, é muito tri. O Ele Gralha, tá contra os portugueses, aí é, os meu, é espanhóis. muito tri. Tu fazer upgrade no Gralha. Até o nome é engraçado. Cara, eu também deixaria numa posição acima do dá pra se divertir. Se tivesse. Pensei até por brevemente, enquanto tu falava, deixar ele no melhor jogo. Mas, cara, acho que ele cabe bem, não dá pra se divertir sim. Beleza. Vamos no Assassin's Creed Origins. Cara, não tem muito o que pra falar no Origins, porque eu acho ele muito igual ao Odyssey em tudo. Acho que não tem muito o que falar, a não ser que eu acho ele muito mais bonito em termos de cenário. O Egito, eu acho... Cara, eu achei o Egito muito bem feito no Origins, cara. Por mais que seja parecido com o mundo do Odyssey, ali de Atenas, enfim, das cidades que tem no Odyssey, o Origins cara, eu achei muito bem feito. Muito mesmo. Muito mesmo. E em termos de história, gameplay, tudo, cara, é a mesma opinião que eu tenho do Odyssey e eu tenho no Origins. Só que eu acho o Origins mais bonito. Não que o gráfico é melhor, mas o cenário em si. E o de resto, cara, é a mesma opinião do Odyssey. Então eu deixaria ele no jogável. Eu deixaria, não dá pra encher linguiça. Pai. Eu me irritei com mais desse jogo. Sabe por quê? Hum. Porque olha só. A gente tem aquela questão de RPG, né? Que agora a gente começou um RPG mais sério. Mas tem uma coisa que eu joguei e eu não curti pra caralho. Vamos ser sincerão. Eu tive que fazer todas as missões secundárias pra conseguir fazer as primárias. Todas. Eu limpei o mapa de missão secundária. Tu diz porque tu tinha que fazer upgrade no teu nível pra poder jogar? É. Isso? Ah, tá. Isso me irritou pra caramba. Tipo, mas o Odyssey não é assim também? O Odyssey tu não precisa limpar o mapa. O Odyssey entendi. precisa limpar o mapa. Tipo, é necessário tu limpar o mapa. Eu só deixei uma missão, porque essa missão dava tipo, muito pouco XP e eu tipo, fiquei ainda com 2 níveis ou um nível abaixo do necessário pra passar. Porque o Odyssey também tem isso, mas o Origins é mais discrepante. Se tu ficar no mesmo nível que da missão, já é difícil. Se tu ficar 2 níveis, é quase, tipo... tu vai passar umas boas horas, vai se irritar pra caralho. E, cara, eu me irritei muito com esse jogo, eu deixei muito esse jogo de lado. Tanto é que eu joguei e eu fiquei meses parado sem jogar esse jogo. Foi o Assassin's Creed o único Assassin's Creed que eu deixei muito tempo parado de voltar a jogar. Nos outros eu, tipo, como eu disse no 13, tipo, o 13 eu não me divertia tanto, mas eu não deixava, tipo, cara, dias, semanas, meses pra jogar. Eu jogava constantemente. Entendi. O Orange não, o Orange tu tinha que fazer as secundárias, porque senão tu ia na principal, que só no mesmo nível da principal tinha um inimigo lá grandão que era 2 níveis acima do que a missão tava exigindo. Tipo, a missão é de 16, o inimigo tava no 18, esse inimigo já era difícil. Aí se tu tava no 14, o inimigo ainda tava no 18 e ficava impossível de matar esse bicho. Aí tu tinha que fazer a secundária pra poder fazer upgrade no teu personagem. Então, tipo, tu era obrigado a fazer secundária. Não é uma coisa RPG de, tipo, não, eu tenho as secundárias ali, eu posso não pegar pra ficar mais forte e assim ficar mais fácil. Não. Tu tem que fazer. Senão tu não ganha XP o suficiente pra, no mínimo, conseguir dar dano no cara. Entendi. Pois é, a gente entrou no entrave, porque eu ainda acho que ele é jogável, sabe? Porque, tipo assim, claro, essa tua opinião foi meio que uma opinião de mecânica ali do jogo, concordo. Mas será que ele não tem a ver com a história? Tipo, atirar ele continua a história ou, sabe, realmente será que é pra encher linguiça? A história dele ali, como a gente tinha falado naquele outro vídeo, tipo, tá meio que errada, né, naqueles padrões. Porque fica naquelas quem realmente fundou os assassinos, porque claro que provavelmente no Valhalla deve falar alguma coisa, ou algum outro jogo mais adiante, no Infinity talvez saia essa questão. Mas, tipo, cara, eles encheram muita linguiça ali, tentaram explicar muita coisa, tipo, sabe?
Aham. Meio que... Ah, por que os assassinos não têm o dedo anelar? Ah, porque o Bayek foi usar a lâmina e cortou o dedo. Ora. Só isso. Sendo que no Odyssey, ele mostra que a lâmina dos assassinos seria na parte de cima do pulso, né? A parte ali, em vez de ser para baixo, como é Como é, né? acostumado, é a parte de cima, para não ter esse problema de cortar o dedo. Ah, E entendi. tanto que era pra a mulher dele usar. Tipo, era uma lâmina pra ela. E pra ela ter o conhecimento, ela foi treinada pra isso, sabe? Pra usar a lâmina. O Bike tá usando lá, ele vai lá assassinar e corta o dedo fora. E tipo, agora em diante é por isso que os assassinos não. Tipo, no primeiro jogo não tem cortam um anelar pra não perder o dedo no anelar. Porque a lâmina passa bem ali naquele ponto. Entendi. Cara, Tipo, vamos se a gente usar desse jeito. tá. Eu Sei vou, eu lá. vou por ti porque tu já virou o jogo completamente. Vamos deixando pra encher linguiça, então. Primeiro joguinho pra encher linguiça. Beleza, vamos pro próximo, que aí acho que vai dar soco. Esse daí eu nem, cara, nem tem. Eu já vou, na real nem vou te perguntar já vou botar ele já. Não, não. Cara, esse jogo simplesmente pra mim, esse jogo é o melhor que tem, junto com Revelations. Não tem opinião. Cara, esse jogo é perfeito, somente só isso tem pra falar. Cara, esse jogo introduziu o melhor personagem da série, de todos, na minha opinião, que é o Ezio. Esse jogo aprimorou o primeiro e esse jogo é perfeito. Em termos de cenário, cara, a Itália naquela época, eles retrataram de uma forma, cara, muito, muito legal. Nunca fui pra Itália, tá? Mas é muito legal. Na época, esse jogo, as mecânicas do jogo na época foram... eu nunca tinha visto algo parecido. Jogos com contra-ataque, assim, do jeito que foi trazido o Assassin's Creed. Toda a parte de roupa que tu abria, tu comprava nas lojas. Tinha parte de... Tanto que esse jogo eu quase platinei no Play 3. Eu tô 98%, só falta pegar um troféu. E esse troféu eu peguei, só que bugou e eu não consegui pegar, o jogo não me deu. Que era comprar todas as artes em todas as lojas de Roma. De Roma não, Roma é no Brotherhood. Em todas as cidades. Eu comprei todas as artes e não ganhei troféu. Enfim. Cara, esse jogo, em termos gráficos, pra época, em termos do cenário em si, das cidades, das missões, da história. Cara, achei esse jogo o melhor da série. Melhor que até hoje nenhum jogo, na minha opinião, conseguiu bater. E tá, na minha opinião, ele e o Revelations estão pau a pau, assim, em termos de qualidade. Revelations, ele é melhor em termos gráficos e gameplay, mas o 2 ainda eu acho que cara, é o melhor. Não tem muito o que falar. É isso, não tem muito o que falar. Ele vai no melhor jogo, na minha opinião. Eu acho que teria que ter uma acima do Dá Pra Se Divertir, mas eu não colocaria como... Por quê? Porque eu curti o jogo. O jogo é da hora demais, tipo, a questão do ex-auditor, a história dele, o drama por trás da família e tudo mais, é bacana. Porém, eu curti muito mais o Brotherhood do que o segundo jogo. Eu curti muito mais, eu acho ele faz o Ezio ser muito mais experiente, interagir pra caramba com a Irmandade. Eu colocaria o Brotherhood no melhor jogo, não o 2. Eu colocaria o Brotherhood. Cara, é que o problema do Brotherhood é justamente a história ali, sabe? Ele não traz a história que o 2 traz. Que é, vamos supor, a justiça que o Ezio tenta trazer com a morte da família dele por trás de uma tirania do Papa naquela época, né? Da igreja, vamos dizer assim, naquela época. O 2, ele meio que traz o senso de justiça. O Brotherhood traz meio que uma vingança, sabe? O 2 é meio que a justiça
E o Brotherhood introduziu a parte ali da Irmandade, de tu fazer a tua Irmandade em si, né? E, cara, achei muito bacana também o Brotherhood, achei muito top. Os três, né? Os Que eu melhores acho também. que ali ele já tá mais experiente no Brotherhood, ele já tem uma noção melhor no sentido. Ele não tá no Revelation ainda, que tipo, ele tá no máximo, A no auge Revelations dele ali já tá no auge, né, meu? No é, auge não, já tá experiente, no caso, no né? auge da experiência dele. Isso, é. Mas eu coloquei o Brotherhood, não colocaria o 2. O 2 tem coisas que são legais, mas o Brotherhood foi muito melhor, na minha opinião. Pois é, a gente deveria ter criado uma versão ali, dá pra se Pode divertir criar assim, né? mais um ali, dá pra criar mais um É, a ali. gente vai ter que criar, porque a gente chegou no Cria, impasse. Cara, eu nem sei criar nessa Ou porra a aqui. gente bota os dois, como o melhor jogo. A gente deixa Vamos os deixar o dois. 2 aqui primeiro. Os dois, não, bota Já os quer dois. botar o 2 já? Já, O Brotherhood? Deixa os dois. Porque na opinião diversas, mas os dois Não, jogos vamos comentar são. aqui, vamos comentar. Ah, não, deixa eu tirar Não, só. deixa ali. Só não, pra gente comentar, Não, pra gente comentar. não, deixa ali. Enfim, dá a sua opinião aí. Tá, cara, se a gente for botar o Brotherhood, temos que botar o Revelations. Mas o Brotherhood é legal que ele introduziu a parte de combate diferenciado naquela época. Que é uma coisa que eu sempre comento contigo. Que o Assassin's Creed 2 veio com o gameplay de contra-ataque, que veio do Assassin's Creed, o primeiro, né, do Altair. Ele meio que aprimorou algumas coisas no combate, mas não chegou ao nível do Brotherhood, que tu podia fazer múltiplas eliminações ao mesmo tempo. Tá falando do primeiro, mas eu Do- acho que o primeiro eu não botaria lá no meio. Não, não Eu boto, não boto. botaria. Não, Eu eu tô comentando só botaria. Assassin's Creed 2 com o Brotherhood. Que a gente não comentou Tá. sobre o Brotherhood, né? A gente só falou do 2. Que a gente deixou ele no melhor jogo. Mas o Brotherhood é legal que ele veio com essa mecânica de múltiplas eliminações de contra-ataque ao mesmo tempo, né? Tanto que o personagem é bem apelão no Brotherhood. Muito apelão mesmo. E introduziu a parte da Irmandade. De tu salvar assassinos ou pessoas no mundo do jogo. E elas se tornarem teus seguidores, vamos dizer assim. E, cara, foi muito legal esse detalhe na época, porque permitiu que a Ubisoft lançasse, a partir do Brotherhood, o multiplayer no Assassin's Creed. Não sei se tu chegou a jogar o multiplayer. Cara, o multiplayer ele é diferenciado a full. Nunca vi um multiplayer parecido com esse. E era legal, cara. Era muito Ele divertido. pegou bastante pra fazer de base o Hot Dogs, o multiplayer do Hot Dogs. Pois é, cara, porque ele é diferente. É, exatamente. Bom detalhe. Porque o Watch Dogs pega esse negócio de percepção de tu ser só um NPC, tu achar que é um NPC, porque tu tem o mesmo skin, vamos dizer assim. Só que aí do nada ele é um jogador e quer te matar. Cara, muito legal, muito legal. E eles aprimoraram isso no Revelations, lançando perks novos, habilidades novas e detalhes novos. Enfim. Ficando muito mais nesse quesito. É isso. Cara, muito legal. Pena que não foi pra frente o multiplayer do Assassin's Creed. Nem todo mundo gostou na época. Teve o Unity teve multiplayer também. Eles tentaram. Mas aí foi bem diferenciado. Foi um co-op, né? Eles lançaram um co-op. co-op. Eu achei legal, mas tipo, não precisava ter conquistas do co-op. Ah, tem conquista? Eu não Tem. cheguei a jogar o multiplayer deles. Eu joguei, achei da hora. Tu pode jogar com os outros pra ter os outros assassinos e tudo mais, porque é o que interage mais com a ordem, né? Dos assassinos, com a Irmandade. São os jogos que interagem bastante, o Unity e o Exo Auditor. Tirando, claro, o primeiro jogo, né? Porque mostra como é que é os assassinos. Mas o segundo e o Unity tem bastante disso. Beleza, já comentamos do Brotherhood e do Assassin's Creed 2. Vamos pro Assassin's Creed primeiro. Cara, na minha opinião, é o que lançou a história, né? Tudo. Não deveria existir ele. Eu acho que, cara, eu ficaria entre jogável e dá pra se divertir. Jogável, eu botaria em jogável, então. Vamos deixar em jogável. Porque tem muita coisa dentro desse jogo que é muito repetitivo, deixa chato o jogo. Não, uma coisa Apesar que na época era muito da hora, mas tipo, depois de um tempo, se tu vai jogar, ele não envelheceu mal. É. Ele é um jogo que envelheceu mal pra caramba.
Mas, como isso é o que deu início, mas teve muita coisa, tipo, o trailer do jogo pra ser vendido, pra vender, era ele com uma besta. Aí eu fiquei o jogo inteiro esperando aquela maldita besta aparecer, não apareceu. Porque eles disseram que não condizia com a época. Que a besta não Cara, mas condizia com a época. não tem? Não. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e botaram deuses no Origins. Aí, ó, os deuses existem do Egito e tal, não sei o que. Vão fazer uns bagulhos legais. Tipo, e lá eles tiraram porque, tipo, cara, fizeram um argumento muito fraco pra tirar uma coisa que seria muito legal. Que então não tá esperando. Eles só botaram isso no segundo jogo. Pois faltou isso, faltou uma arma de longa distância, né? Sim, tirar. Sim. Eu acho que só por causa desse detalhe não é. Não é só por isso, mas é tipo uma coisa a mais, sabe? Uhum. Tu fica lá focado no jogo esperando o item que tu viu, que o personagem usou. Aí o jogo é repetitivo pra caramba, tu tem que fazer sempre as mesmas coisas. Sempre. Tu tem que sempre no ponto da águia pra liberar o espaço pra pegar a missão, que a missão tu. Tipo, a missão lá, as últimas missões pra derrotar o último cara. A mesma missão lá da primeira parte do jogo do tutorial. É a mesma coisa. Tu ficar sentado num banquinho ouvindo a conversa. Sim, exatamente. É que a meta desse jogo, vamos dizer assim, acho que são 8, né? Tu tem que matar 7 ou 8 pessoas que são políticos, vamos dizer assim. Que o Al-Mualim meio que te fala pra fazer isso, né? E aí o jogo é só isso. Olha, tu tem que ir lá matar 8 pessoas que estão fazendo mal pro povo, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Literalmente é isso. São políticos ou pessoas envolvidas com isso. Mas se fosse isso, isso. Tudo bem se fosse isso. Se ele desse umas inovadas na hora, mas tipo, pô, tu vai fazer as mesmas missões. Não, pois é. Pois é. Pra chegar até o cara. Exatamente. É tu acompanhar 2 caras conversando e não perder o raio pra tu ouvir a conversa deles, ou sentar num banco pra ouvir a conversa deles, descobrir onde é que o cara tá e ir lá matar. Deu. Acabou uma missão. Realmente, ele é bem jogável. Não chego a colocar ele pra encher linguiça, porque é o primeiro jogo e ele introduziu o Altair, que é uma boa parte do Revelations. Estuda o Altair, enfim. Cara, ele é importante. Resumindo, ele é importante. Beleza, vamos pro Liberations, cara. Liberations, pra mim, a gente poderia botar pra encher linguiça, na minha opinião, porque, cara, não sei se tu chegou a jogar o Liberation. Não muito, mas é só mais uma DLC, na verdade, que eles colocaram como se um jogo próprio, mas é uma DLC. Cara, eu fico, nem deveria... Não, cara, eu acho que na real, nem deveria existir. Vou dizer o porquê. Não como jogo próprio, deixa como DLC assim como tá. Mas eu digo assim, ó, nem deveria existir por quê, cara? Porque diferente do Freedom Cry, eu me esqueci até o nome da mulher, cara. Me esqueci o nome dela. Ela não é importante tanto quanto a DLC do Freedom Cry, que também se tornou um jogo standalone, um jogo próprio. Que o Adewale participa tanto do Rogue quanto do 3, e ele é ajudante do capitão do Edward Kenway. Cara, ele participa de 3 jogos, cara. Dele próprio, vamos dizer assim. Aparece no 3 como mentor do Connor. Aparece no Rogue como ele é um dos mentores da Irmandade, que também ajuda como é que é o cara do Rogue? Esqueci o nome dele também. Eu tô ligado. E cara, ele é ajudante do Edward Kenway. Então, cara, o Freedom Cry, que é uma DLC igual ao Liberations, cara, faz uma ligação muito grande. Faz uma baita ligação, cara. Sem o Adewale. Ele fala do mesmo quesito de escravidão. Exatamente, é isso. Só que o Liberation fala de escravidão também, só que pra que 2 jogos falando sobre o mesmo... É que são 2 pontos diferentes. Sim, mas o Liberation é a mesma... é escravidão, só que ela é rica, tá ligado? Ela é rica. Ela não é escrava, ela é rica. Ela é negra, mas ela é rica, sabe? Ela tem dinheiro. Sim, mas mesmo assim, ele tem o Adewale.
ainda. Sim, então por isso que eu Ele acho que... fica- ele é um escravo que fica rico também. Ele lida com a escravidão. Sim, realmente ele é. Mas, tipo, o Liberation vai falar do mesmo assunto. O mesmo assunto. E por isso que eu acho que o Liberation poderia ser nem deveria existir. Entendeu? Não sei se tu concorda comigo. Eu acho que não precisaria, cara. Sem o Liberation, cara, eu não sentiria Acho falta. que não, mas eu sentiria falta também, porque como eu disse, tem a questão do Adelali também, ele pega bastante isso também. Exatamente. Beleza, concordamos, mais uma aí. Assassin's Creed Rogue, cara. Pra mim, o pior Assassin's Creed que teve. Eu não botaria no deveria existir. Eu botaria pra encher linguiça. Eu botaria pra encher linguiça também. Cara, Porque é uma boa eles pegarem o conceito que eles começaram no 3, de um assassino virando um templário. Eu acho uma boa, e eles usaram isso, né, como base da história. Não usaram tão bem quanto deveria, porque, pô, o Adelali ali, né, foi o cara que mostrou tudo, aí do nada diz que ele não se importa com uma cidade inteira sendo destruída. O meu nada a ver isso daí. A cidade. Pô, o cara é escravo. E, tipo, se fosse, claro, fosse uma cidade, tipo, só de ricos, não, mas, tipo, ele, como se ele fosse uma pessoa, tipo, sem coração nenhum. Uhum. A cidade Tanto toda é que destruída ali, ele bem tranquilão. Quando o Edward quando tava fazendo as coisas dele lá, ele tava ali, dava conselhos pra ele, mas, tipo, falava assim, eu não acho que é muito certo fazer isso aí, não. Mas eu vou te seguir. Nesse aí é como se ele, tipo, vai destruir mais uma cidade sem te mexer. Foda-se. Não tô nem aí. A gente vai ter que pegar. Ele como se ele fosse um templário, sabe? Tipo isso. O que importa é a gente ter a arma do Éden. Os templários vão pegar. Mas isso aí é a base da história dos templários. É ter o poder para os não terem, guardarem ele meio que vira casaca, falando mal dos assassinos. Porque, tem que fazer o certo, não do jeito de você. Mas acaba destruindo uma cidade, fazendo do jeito dos templários. Meu Deus. Ele distorceu bastante, apesar de ser uma conexão boa com alguns personagens. De, tipo, começar o Unity e tudo mais. Mas eu acho que foi encheção de linguiça bastante. Apesar da introdução do jogo, que eu acho uma introdução muito linda. A introdução eu achei bacana também. Só que eu acho que a história devia ser muito mais formulada, mais bem formulada. Eu também. Eu achei... Não como se ele fizesse que completamente um personagem que não se mostrava um vilão, sabe, dos assassinos, ser um vilão. Sim, sim. O Delari virando grão-mestre e tudo, e ele fazendo grandes besteiras. Exatamente. Pior, né, meu? Então, se eles tivessem feito, tipo, não, ele tá lá, tem o Adelar e tal, ele realmente... ele foi, tipo, o cara que queria o poder, sabe? Uhum. Não como se os assassinos tivessem completamente errados, porque o Unity faz isso, né? Ele mostra o assassino que vira casaca e tudo mais, que é o mentor do Arnaud, que ele acha que não é o certo e tudo mais, assim, se juntar com os templários, vamos matar todo mundo, é isso, vamos criar, vamos voltar com a Irmandade do jeito que era, tipo, os templários são os inimigos e deu. E, tipo, nesse aí é como se vamos fazer os assassinos parecerem completamente vilões e não ligarem pra isso, ligarem pra proteger tudo, você vai morrer milhões, porque a gente pode salvar bilhões, mas tipo, não é assim que os assassinos fazem. Eles fazem nas sombras, mas é tipo que muito questiona do grão-mestre. Se for o grão-mestre do 1, por exemplo, queria o poder, aquele lá, o Al-Mualim. Aí faria sentido o assassino virar um templário pra tentar impedir ele. O Al-Mualim, sim, ele queria a massa do Éden pra controlar as pessoas, exatamente. E aí o Altair percebeu isso, e aí ele meio que se virou contra o grão-mestre, mas não contra a Irmandade. Se fosse algo tipo, o grão-mestre é corrupto e ele tornou todos os subordinados abaixo dele. Exatamente. Não no nível muito baixo, mas no nível mais próximo dele também corrupto. Aí faria sentido tu virar um templário ou se virar contra os assassinos pra
né, acabar com tudo. A história do pai do Connor / filho do Edward, né? Faz muito sentido ele virar também um Templário. Não é uma coisa avulsa que eles contam bastante no Syndicate isso. Foi um Templário que matou o Edward e pegou o... Como é que é? Hayton, acho? Isso, o Hayton, Pegou o Hayton pra criar, dizendo que os assassinos, na verdade, eram, tipo, maus e tudo mais. Ele fez uma lavagem cerebral no Hayton. Exatamente. Tanto que o Hayton faz parte dos Templários, né? Faz parte dos Templários, apesar de ele ter os conceitos assassinos, né? Sim, mas ele foi só uma lavagem cerebral que é bem construído, ele virar um Templário. Apesar do Rogue foi forçado, eu acho, pra ele virar Templário. Eu também acho. Não, mas o detalhe que tu botou que é bem importante, cara, é o do Al-Mualim, comparando com essas decisões, cara. Com os outros jogos. Isso, cara, se é pra botar meio que assim, inverter... Cara, o Al-Mualim foi exatamente isso. Diferente do cara ali, do Rogue ali, que... Não, a Zara, vocês querem só poder. Cara, quem queria poder era o Al-Mualim. Então eles não souberam, acho que, trabalhar bem essa parte aí de... Não poder, mas era como se ele fosse, tipo, vamos ter que guardar independente de quantas vidas morrerem. Exatamente. Bom, vamos pra próxima. Revelations. Pra mim, ele finalizou a série do Ezio de um jeito primordial. Tanto que depois do Revelations tem o Assassin's Creed Embers, que é um curta-metragem em desenho que traz onde é que foi o fim do Ezio. Se vocês quiserem procurar no YouTube, bota Assassin's Creed Embers. Na verdade é do China, né? É que a menina, a guria do China, é treinada pelo Ezio no fim da vida dele. Sim. Então, tu assiste... Sim, mas pra te entender quem é a menina, tudo, o China... O China, exatamente. Tu joga o China, tu entende tudo ali. Mas, realmente, essa menina do Assassin's Creed China é a menina do Assassin's Creed Embers que descobre onde é que o Ezio tá e meio que pede pra ser o mentor dela. E aí, ele acaba morrendo. Naturalmente, sentado numa praça, enquanto passeava com ela pra comprar fruta. Cara, bem bacana esse videozinho pra vocês entenderem o final do Ezio e do Altair são dois finais que eles morrem naturais e morrem como se estivessem em paz com a vida. Exatamente, cara. O Altair morre sentadão lá, bem tranquilo. O Ezio também senta e fala assim, pô, o que eu já fiz tá feito. E é isso. E é isso, eu já dei muito para as histórias, né? É verdade. Então, eu acho muito bom pros dois personagens incríveis. Cara, eu colocaria o Revelations de novo como o melhor jogo. Então, não sei se tu colocaria, porque... Cara, fechou com a série. Vamos botar a trilogia melhor que representa os assassinos. Exatamente, cara. E não tem. Então, cara... Tanto é que tem um jogo só com a trilogia, né? Só tem Exatamente. Não tem, tipo, uma coleção dos 3 jogos que tem a família Kenway. É verdade, Pega a família Kenway. Que seria o 3, o 4. E poderíamos dizer o Rogue, que mostra bastante o Hayton, como ele atuava como Templário. É verdade. Mas, enfim. Cara. Ou alguma coisa que pegue o Desmond, porque os Kenway e os Auditori e também o do Altair, essas 3 famílias são do sangue do nosso querido Desmond, né? Exatamente, que até ele vai lá no Assassin's Creed 3, passa lá numa luta do UFC, lembra? Sim. Bacana aquele detalhe lá. Cara, faltou o Valhalla, que não tem aqui nessa tier list. Eu colocaria o Valhalla, cara. Eu joguei um pouquinho o início dele. Mas, cara, eu vou colocar ele no mesmo nível ali do Assassin's Creed Odyssey.
porque acredito que ele não deve... Não acrescentou em muita coisa. Eu acho que foi meio que pra encher linguiça, mas eu não deixo ele pra encher linguiça porque provavelmente, cara, eu não virei particularmente, Eu não joguei também nada. ele deve favorecer alguma coisa na história, uma outra época, uma outra cultura, né, vamos dizer assim, que são os vikings lá. Provavelmente ele deve colocar um outro ponto de vista de uma outra civilização, vamos dizer assim, no sentido de outra... sei lá, outra cultura, né, outra... Enfim. Cara, eu acho que foi essa a nossa tier list. Ficou bem grande em termos de comentários nossos, porque é uma série que realmente demanda bastante opinião. Deu pra perceber que eu e o Easy, a gente não discutiu muito, deu pra rolar. Ele aceitou eu colocar a série do Ezio como o melhor jogo. Ia bater alguém, mas enfim, outra coisa, não tivemos o Freedom Cry, que pra mim eu colocaria em Dá Pra Se Divertir, porque por mais que seja pequena a DLC, o personagem Adeola é bem importante pra série, e eles introduziram ele de uma forma bacana, rápida, e que se tu prestar atenção, em 3 jogos ele aparece como um mentor. Então tu vê que ele passa de escravo pra um assassino, depois em outro jogo ele se torna um assassino experiente, depois ele vira mentor. Ele vira grão-mestre, né? Vira grão-mestre, exatamente, e vira grão-mestre. Então assim, eu acho que daria pra botar em Dá Pra Se Divertir, porque realmente é um jogo, é uma DLC rápida, simples, que tu vira rápido, acho que em 3, 4 horas tu vira ela. Porém a importância do personagem é grande pro enredo ali de 3 jogos consecutivos ali, o Rogue, o 4 e o próprio jogo dele, né? E é isso, cara. Eu acho que ficou bacana nossas opiniões aí, deu pra vocês terem bastante ideia da qualidade dos jogos na nossa opinião. E eu acho que é isso, né, Izzy? Não sei se a gente pode apontar mais alguma coisa. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí da nossa opinião, se vocês também discordam, eu acredito que vai ter bastante discordância aí nessa tier list de Assassin's Creed, porque é bem, bem difícil mesmo ter uma opinião igual. Muita gente vai achar que o Odyssey e o Origins são os melhores jogos porque introduziram RPG, ou vai ter pessoas que não jogaram a série do Ezio e com certeza não vão achar um dos melhores por causa do gameplay, que já é um pouco ultrapassado, vamos dizer assim. Mas é isso, cara. Coloca nos comentários o que vocês acharam pra gente discutir também sobre isso. São as próprias listas do filme. Talvez a gente possa até fazer um vídeo com tier lists de inscritos aí e opinar sobre isso. E é isso aí. Um grande abraço pra ti, Izzy. E até uma próxima. Falou!